Recentemente eu desapeguei da minha paleta da Sabrina Sato e aí eu fiquei pensando, nossa, mas e se um dia eu ficar querendo usar aquele tom específico? Eu revirei minha penteadeira e vem ver o que eu achei. Oi, gente! Não faço nem ideia de como que vai ser o título desse vídeo depois, mas basicamente, quando eu usei a paleta da Sabrina Sato pela primeira vez, eu não gostei tanto. E aí depois eu fiz um segundo vídeo usando ela de novo, né, dando uma segunda chance, tanto que é esse vídeo aqui. Na verdade eu não vou conseguir mostrar o vídeo, mas foi essa maquiagem aqui que eu fiz. E eu gostei muito dessa maquiagem. Só que eu já estava decidida a passar a paleta pra frente, inclusive agora eu já sei que ela tá em boas mãos, né, Dona Kate? E a Dona Renata Tavares também deixou um comentário nesse mesmo vídeo e eu falei assim pra ela, nossa, você me deu uma boa ideia, vou deixar o comentário dela aqui. Você me deu uma boa ideia de um vídeo, que vou fazer a mesma coisa que ela fez. Revirar as minhas coisas atrás de sombras que sejam parecidas com a maquiagem que eu fiz nesse vídeo. Então bora começar, né? Pode ser que você tenha gostado da maquiagem que eu fiz e tá pensando em comprar especificamente a paleta da Sabrina Sato para reproduzir aquele olho, ou então pode ser que você só tenha gostado muito da paleta, mas não tá podendo comprar agora porque ela tá ainda no preço integral de R$124 e é um preço bem alto. Começando aqui por essa sombra, que foi a primeira sombra que eu usei no olho que eu fiz, e aí imaginando que você também queira uma sombra parecida com essa, eu separei aqui, gente, algumas opções que é possível de você já ter aí. Que nem a primeira opção é o BT Velvet Tea Rose, na cor Tea Rose, porque ele foi a primeira cor que me veio à cabeça quando eu vi a sombra mate da paleta da Sabrina. E eu acho a cor muito, muito parecida mesmo, se não for a mesma, né? É que eu não consigo separar, eu não consigo comparar pra vocês mais a cor, porque eu não tenho mais a paleta. Mas eu acho que não ter a paleta aqui deixa a coisa mais real, né? De usar uma cor que eu tô vendo que é parecida e eu não tenho certeza se mas vai servir. Outra opção também que eu acho que muita gente deve ter essa paleta é a 12 Shades, tem um tom de rosa aqui mate, que é muito parecido também com o Tea Rose. Tea Rose talvez seja um pouco mais frio, mas assim, caso você tenha essa sombra, talvez sirva também. Uma outra opção, essa é mais recente, mas por acaso você comprou essa paleta, na paleta da Mayana Beauty, na paleta pastel, também tem um rosinha que parece ser muito parecido. Então eu acho que uma dessas três opções deve quebrar um galho. Pode ser que você não tenha nenhuma dessas três opções? Pode ser. Mas pode ser que você tenha uma delas ou alguma outra paleta que eu não tenho aqui, que eu não achei essa opção. E aí você tenha um rosa queimadinho parecido. Para fazer aquele olho, eu vou começar com esse BT Velvet na pálpebra. Nessa pálpebra aqui eu tô sem nada. E nessa pálpebra eu vou passar a sombra da Mariana Saad e eu preciso do corretivo antes. Deixo o Velvet secando aqui um pouquinho, vou aplicar a sombra da Saad primeiro, até ele dar uma consistência boa para esfumar. Sombra Shy da 12 Shades aplicada, deixa eu aproximar um pouquinho. Ai, vocês viram que eu tentei arrumar o cabelo hoje? Ai, gente, arrumar o cabelo pra mim é um negócio tão difícil. Enfim, e agora o BT Velvet, mas quase sequinho, eu vou esfumar. As cores não são exatamente iguais, mas é a mesma ideia de cor, um rosa queimado, um rosa queimado. O BT Velvet tá parecendo até mais claro, pelo menos pessoalmente, porque ele ainda tá um pouquinho molhado, né? Talvez quando secar fique mais parecido com essa cor. Mas enfim, mesmo que não fique exatamente igual, ainda vai dar pra fazer a ideia daquele olho que eu fiz. Aí, a segunda sombra que eu usei aqui no meio da pálpebra foi essa sombra aqui da paleta, e aí eu revirei algumas opções e achei essa... Ai meu Deus, a minha quebrou e aí tá esfarelando tudo, tá caindo um monte de farelo.
Tem essa sombra aqui que não é muito igual, mas é um roxinho um pouco próximo do roxinho dessa paleta, né? Talvez quebraria um galho também. E aí, outras opções que eu achei, aí assim, é She Glam. Não sei se alguém vai ter problema com She Glam, porque não é tão acessível, é baratinha, mas assim, você tem que comprar meio que da China, né? Nem todo mundo gosta, mas é as opções que eu tenho aqui. E aí tem essa sombra aqui, que é meio parecida também. Deixa eu tentar dar um zoom maior na foto dessa paleta. É meio parecida essa e essa. Outra paleta da She Glam também é essa aqui, e aí eu tenho essa cor, que também talvez seja parecida com essa. Olhando aqui no dedo, eu lembro de serem diferentes da sombra da Sabrina Sato, porque principalmente essa. A sombra da Sabrina Sato não tinha tanta partícula de brilho quanto essa tinha, e eu lembro que eu gostaria que tivesse. E já essa aqui desse outro dedo, que é a sombra dessa paleta, ela já tem uma textura mais parecida com a sombra da Sabrina Sato. A cor talvez não seja tanto, mas é um lilás, um roxinho, foca a câmera. É um lilás, um roxinho bonito igual, e acho que serviria. Eu vou usar uma em cada olho, uma de cada em cada olho. Primeiro a da paleta coloridona Fin Within, acho que é assim o nome dela, e vou aplicar aqui no meio. Essa sombra aqui, ela meio que parece um topper, sabe quando ela não tem muito fundo de cor e ela fica meio transparentezinha? Ela fica mais intensa quando você aplica por cima de outra sombra já com base de cor. Mas ainda assim a gente consegue aplicar ela aqui, ó, e meio que repetir a maquiagem lá que eu fiz. Talvez seja interessante vir com essa sombra mate da 12 Shades, no caso, até aqui, e aí você aplica essa sombra roxa, que não tem tanto fundo de cor, por cima da sombra mate. E agora eu vou usar a outra sombra, a dessa paleta, nesse olho. A intenção não é fazer com que os dois olhos fiquem iguais, tá? A intenção é reproduzir a maquiagem que eu já fiz. Só lembrando. Vai ficar diferente, mas tudo bem. Quando a gente não tem exatamente o mesmo produto, nem sempre fica exatamente igual. Tá, aí a sombra que eu usei no canto do olho foi essa sombra mais escura aqui da paleta, que é um azul marinho com uns brilhos. E aí assim, gente, eu não tenho nada que seja exatamente igual, mas eu procurei aqui umas opções e eu cheguei em alguns resultados que eu acho que podem ser satisfatórios. Eu acho que essa paleta aqui muita gente tem, que é a 24 Shades. 24 Shades, né? Engraçado que a da Mariana Saad a gente não fala 9 Shades, fala 9 Shades, 12 Shades. E essa aqui a gente fala 24 Shades. Enfim, tem tem essa sombra azul aqui, ó, que é meio metalizada também. Não é exatamente igual, mas de novo, não é pra ser mesmo exatamente igual. E aí na 24.1, na 24 Shades.1, a gente tem essa sombra aqui também, que lembra um pouco a ideia de ser um azul escuro com brilho. E aí, gente, eu ouso dizer que nessa paletinha Flaming Nice, uma dessas sombras mais escuras aqui que quebrou, podia ter, eu acho que era até essa cor aqui, ó. Eu acho que tinha uma cor escura assim, mas era mais puxada pro roxo do que pro azul marinho. Mas eu acho que também seria uma ideia de substituta. Como eu tenho duas opções aqui que eu acho que se aproximaram, eu vou usar uma de cada. Então primeiro eu vou usar essa da 24 Shades. 24 Shades é ótimo. Será que é eu que tô falando errado e as pessoas falam certo, meu Deus? E aí eu vou aplicar aqui no cantinho externo e tentar fazer o mesmo esfumado alongado que eu fiz. Mudei de pincel, porque aquele lá tinha muita sombra ainda nas cerdas e aí ia pigmentar demais onde não deveria. Volto com mais um pouquinho de sombra. Quando eu usei aquela sombra escura da paleta da Sabrina, eu tive uma dificuldadezinha de usar esse azul também,
porque eu acho que eu tinha que aplicar com o dedo. O formato que eu queria fazer, o dedo não me dava muita, como que chama? Não dava a mesma precisão que o pincel dá, né? E aí foi um pouquinho difícil. E aqui é a mesma coisa, também tem que ficar trabalhando a cor até conseguir o formato e o efeito que eu quero. Vou ter que voltar um pouquinho, da mesma forma como eu fiz naquela maquiagem, com a sombra lilás. Tô pegando essa porque nesse lado eu usei essa. E tenho que reaplicar aqui, que começou a sair um pouquinho. E vou aplicar um pouquinho por cima do azul também, para tentar fazer aquele efeito mais diagonal, que eu tentei fazer lá no vídeo. Aí aqui na sombra rosa mate e na sombra roxa, eu venho com um pincel limpo para esfumar o encontro das duas cores. Tá, daí agora com o pincel limpo eu vou para 24.1, que também tem aquele azul marinho com brilho, e vou usar ele para fazer o canto externo, da mesma forma como eu fiz nesse olho. Ó, eu achei que essa daqui é bem mais parecida com a sombra da Sabrina. Ou não, acho que tá igual as duas. Bom, ficou assim. Vou de novo voltar pro roxinho do meio da pálpebra e reaplicar. Tem que tomar cuidado porque como tem partícula de brilho grande, pode cair no rosto. Então se você já tiver com a pele pronta, cuidado. Volta de novo com a sombra azul para fazer a parte diagonal. E acho que deu certo. E agora, o que eu tenho que fazer? De novo, esfumar essa parte aqui de dentro com o rosa mate. E eu tinha usado BT Velvet, né? Como eu não peguei mais o BT Velvet, eu vou só tentar dar uma esfumadinha aqui na sombra brilhante. Limpo, tento limpar as partículas de brilho que caíram aqui. E até então parece que os dois olhos ficaram com formatos iguais, assim, né? Na medida do possível. Mas, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Gente, deu uma cagadinha assim na olheira, mas vamos ignorar e focar na parte de cima do olho. Aproveitando que eu ainda tô aqui, sim, eu meio que vim do futuro. Que eu já finalizei o vídeo, tô de máscara de cílios, mas eu vim mostrar mais uma combinação pra vocês, que foi quando eu resenhei a paleta da Sabrina Sato e eu mostrei as combinações dentro das 6 sombras da própria paleta. E eu lembro que eu mostrei uma que eu gostei muito, que era a sombra mate rosinha com a sombra dourada não, né, meio branca com reflexo dourado, que tem uma igualzinha na paleta Let It Shine da Mari Saad, que é essa sombra aqui. Achei que não custava nada mostrar mais essas opções de sombra, né? A sombra rosa mate, eu mostrei 3 opções pra vocês. Eu já usei a rosinha da 12 Shades e o BT Velvet rosinha. Agora eu vou aproveitar que tem também essa sombra rosinha aqui da Maiana, da paleta da Maiana, e vou aplicar nos 2 olhos, na pálpebra inteira. Pelo que eu me lembro de memória, esse rosinha, o da 12 Shades e o BT Velvet são muito iguais ao rosinha da Sabrina Sato. Não sei se realmente são, né, mas muito parecido. E agora essa sombra da Saad, que é igualzinha àquela sombra maior. Essa eu sei que é igualzinha porque no vídeo da resenha da paleta eu fiz o swatch das duas lado a lado. E aí, ó, vou aplicar aqui em cima. Deixa eu aplicar com o dedo, né? Porque a gente já sabe como é. Aí, assim, igual a essa sombra aqui, ela é a única que realmente é igual à sombra que tem lá na paleta da Sabrina também. E eu não conheço nenhuma outra sombra, nem gringa, nem nacional, que seja igual a essa da Saad. Deve ter, né? Mas assim, eu não conheço. E vou dar uma reaplicadinha na máscara de cílios.
E aí assim, gente, né, você pode pensar, ah, mas aí dá maior trabalho ter uma sombra em uma paleta, e outra sombra em outra paleta, e outra sombra em outra paleta. Vamos supor que são 6 sombras na paleta da Sabrina, aí você tem que ter 6 paletas separadas com uma cor em cada paleta que seja parecida com as cores da paleta da Sabrina. Assim, se você já tiver as 6 paletas, esse é o intuito, né? Se você já tiver as 6 paletas e em cada uma delas tiver uma cor que seja parecida com a da Sabrina, da hora. Não necessariamente você precisa comprar 6 paletas, porque eu tô mostrando opções substitutas aqui. Aí não seria ideal, né? Porque ia ficar muito mais caro, o preço de 6 paletas, ao invés de comprar uma só. Mas é uma questão de pesar mesmo, né? Até porque eu mostrei umas opções que já estão no mercado há algum tempo e é muito provável das pessoas já terem, até porque já teve promoção dessa paleta, dessas daqui, da 12 Shades, do BT Velvet, naquelas promoções de 3 por 99 da vida. Então, assim, tudo questão de pesar o que fica melhor. Enfim, ficou assim a combinação, mas para vocês verem, opções mesmo de uma sombra que também seja substituta para aquela sombra que é parecida com essa. E aí tem outras cores na paleta da Sabrina que eu não mencionei nesse vídeo, mas que são esses 2 tons cintilantes aqui de neutrinhos. E eu penso, gente, que essas cores aqui são mais comuns, né? Porque é um dourado acobreado e um rosinha cintilante. Então essas cores também são bem mais fáceis de achar. Um exemplo é a paletinha também da Nadia Tambasco, que apesar de não ser os mesmos tons, tem tons aqui que vão quebrar o galho, tipo esse rosinha e tipo, sei lá, esse douradinho. E é isso, eu vou finalizar o vídeo agora. E temos make pronta. De novo, não era pra ficar exatamente igual, porque eu não fiz com a paleta da Sabrina Sato, mas era pra reproduzir uma maquiagem. Eu reproduzi com as coisas que eu tenho aqui, e aí no caso você reproduz com as coisas que você tem aí. Não necessariamente essa maquiagem, mas pensando nas cores da paleta. E vou ressaltar também que eu não tô assim falando, não compre a paleta da Sabrina Sato. Quem sou eu pra falar pra alguém não comprar alguma coisa, né? Mas eu sei que ainda às vezes a gente fica com aquela vontade de comprar um produto em específico. Eu mesma fiquei com muita vontade de comprar aquela paleta quando ela foi lançada. Então, às vezes, quando a gente não pode comprar naquele momento, vamos tentar substituir por outras coisas e aí, quem sabe, a vontade até passe. Ou então, o contrário, né? Às vezes você nem gosta do efeito que ficou com as coisas que você tinha e aí realmente vai esperar aí uma promoção ou não para comprar a própria paleta da Sabrina. E eu tô falando da paleta da Sabrina não porque eu quero gongar as vendas da paleta da Sabrina, pelo amor de Deus. Não vamos fugir do foco. O foco é a paleta da Sabrina, que no caso poderia ser qualquer outra paleta que você viu aí, queria reproduzir uma maquiagem com ela, mas não tem a própria paleta. Aí você vai nas suas coisas, mexe lá e procura alguma coisa que seja parecida para poder reproduzir igual. Bom, e é isso. Vou aproveitar para agradecer de novo a Rê Tavares, porque pelo comentário dela eu consegui ter uma ideia de vídeo para trazer aqui para vocês. Inclusive, muito obrigada a todos que estão sempre por aqui e as pessoas novas que vão chegando também, vão ficando, vão deixando alguns comentários. As pessoas que não comentam também, mas assistem. É muito importante essa troca de informações, essas conversas, essas tagarelices que a gente tem volta e meia nos comentários, porque me ajuda a ter ideias de vídeos para trazer aqui para vocês. E com esse não é diferente. Se vocês tiverem alguma sugestão, e às vezes nem é sugestão, só numa conversa, às vezes eu tenho uma ideia para trazer aqui para vocês. E é isso, vou finalizar o vídeo aqui, porque senão, gente, eu fico tagarelando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!